Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Por acá Luciana Pérez para la columna de la FLALU. Hoy contamos con la presencia de Ana Webras, que nos va a ayudar en la traducción, y vamos a entrevistar hoy a Luciana Faleiros. Luciana es doctora de educación con énfasis en aprendizaje de educación básica, maestra de educación con énfasis en metodología de la enseñanza superior, especialista en pedagogía posmoderna con énfasis en proyectos socioculturales y pedagógicos, pedagoga especializada en la pedagogía de la expresión y la metodología ludocreativa. Orienta experimentaciones metodológicas en el área de educación, con gran experiencia en la formación y coordinación de equipos que buscan el desenvolvimiento del potencial humano con respuestas que no alcancen las metas sino la satisfacción personal. Espero haberlo leído bien. Coordina el equipo multiprofesional del Instituto de Formación Docente y Desarrollo Humano para la realización de 2 proyectos y cursos que se propone. Es miembro de la FLALU y durante su trayectoria profesional fue profesora de educación infantil, coordinadora pedagógica y administradora de educación básica y de proyectos socioculturales, así como también de ludotecas. Fue profesora universitaria durante 27 años y también asumió cargos de coordinación administrativa y pedagógica en cursos y proyectos de enseñanza superior. Y además, no sé, recuerdan que nuestros invitados anteriores de la columna de la FLALU habían culminado la especialización en metodología ludocreativa en Brasil, ¿sí? Y bueno, justamente Luciana es quien también coordina esa especialización. Así que muy bienvenida, Luciana Tocaya, un placer recibirte por acá. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Muito gosto em poder estar participando desse trabalho tão rico que a rádio tem promovido. Bueno, muchísimas gracias. Acá también está Anahué, compatriota, que va a estar acá ayudándonos en caso de que haga falta alguna traducción. Bueno, Luciana, bueno, quería preguntarte, hay muchas preguntas. Primero, si nos quieres compartir un poco tu trayectoria, cómo fue que te acercaste a la metodología ludocreativa, cómo fue que se logró en Brasil, en el instituto que trabajas, que se generara la especialización para docentes en esa área, si quieres compartir un poco. Sim, a minha trajetória com a pedagogia da expressão, ela se confunde com a minha trajetória profissional, com a minha trajetória de vida. Eu tive o prazer de conhecer o professor Raimundo de Mello, criador dessa pedagogia, em 1984, quando ele veio ao Brasil, especialmente a Uberaba, para desenvolver um projeto de formação e de implantação de trabalhos socioculturais e pedagógicos no Circo do Povo, que era um circo mantido pela prefeitura de Uberaba. Então, nessa oportunidade, eu tive o prazer de fazer um curso com ele, né, sobre a pedagogia da expressão e metodologia lúdica, né? Na época a gente falava lúdico-criativa. Hoje nós já falamos ludocriativa. E foi assim que eu comecei, né? E daí, em seguida, eu comecei como professora dos cursos normais. Aqui no Brasil a gente chama de magistério. Uhum. Hoje ele já nem existe mais, porque ele faz parte da ensinança básica, né? Uhum. E hoje já não temos esse tipo de curso. E quando eu comecei a fazer a formação de professores no curso de magistério, eu senti uma necessidade de criar um espaço onde pudesse cultivar valores, a identidade desses professores, de não começar diretamente com o conteúdo, né? Então, nós começamos a fazer as nossas práticas em ruas, na frente de escolas, e aí as professoras liberavam suas crianças para esse trabalho com a gente. E daí eu comecei, então, a fazer esse trabalho que nós chamamos de ludotecas, onde estavam presentes as áreas expressivas, muita atividade lúdica, muita interação.
E esses professores, eles puderam desenvolver em si uma aceitação da natureza humana, da natureza infantil, sem a pressão acadêmica da escola. Foi um trabalho muito bonito, inclusive eu apresentei esse trabalho em 1989, num congresso na Suíça, como novas formas de formação docente, né? Assim começou a minha trajetória com a pedagogia da expressão. E aí eu segui como professora de educação infantil em turmas heterogêneas, de 4 a 6 anos, né? Com uma atitude pedagógica de acompanhamento do processo evolutivo, permitindo a afirmação do sujeito que se expressa numa dinâmica com as áreas expressivas que se articulam a um processo investigativo para chegar aos conceitos. E esse trabalho de educação infantil com turmas heterogêneas, ele me deu a base de compreensão, desenvolveu as habilidades necessárias para o uso dessa metodologia, né? Porque o uso das animações pedagógicas é uma aprendizagem do uso dos instrumentos do próprio sujeito. Porque a gente crê e a gente já constatou que a base da aprendizagem ela está na transformação dos objetos, né, num processo de interação. E a arte-expressão, que é o momento forte, né, da nossa metodologia, ela vai permitindo a articulação do processo criativo com os conhecimentos, com os valores humanos, com os princípios da estética, né, com a formação da ética. Então, você transforma esse ser humano consciente, tanto buscando a sua inteligência, como os valores, e incentivando e cultivando o seu projeto de vida, né? E depois disso eu fui para o ensino superior. E no ensino superior eu tive a oportunidade de criar esse curso de especialização na universidade. Ele começou em 2008 e até 2020 nós tivemos turmas, né, deste curso. E esse curso foi onde, né, vários dos meus colegas de estudo e da metodologia ludocriativa puderam vir como participantes para se formarem, né, ao mesmo tempo que foram docentes dessa proposta na universidade. E agora, em 2020, eu também criei um instituto para dar continuidade ao trabalho de formação, que está estruturado sobre a base de um processo de descobrimento criativo, né? Uma proposta que impulsiona aprendizagens e harmoniza sentimentos. Então, é isso que eu estou realizando neste momento, né, aqui em Uberaba. Wow, bueno, grandísima trayectoria, Luciana, y la verdad que es muy interesante. Quería preguntarte algo. Entonces, el curso de especialización que fue desde el 2008 hasta el 2020, ¿en la universidad, en cuál universidad se dictó? Na Universidade de Uberaba, se chama Uniub, Universidade de Uberaba. Foi uma universidade onde eu também me formei e trabalhei durante 27 anos nessa instituição, com muito orgulho, né? E lá também eu desenvolvi trabalhos em diversas linhas, né? Diversas frentes de trabalho, coordenei muitos projetos, formei pessoas tanto em equipes administrativas como também pedagógicas. Bien, y ahora esa especialización no se está dictando más en la Universidad de Uberaba, sino que estás proponiéndola tú desde un instituto de formación que diriges. Eso fue lo que entendí. No sé si estoy en lo correcto. Sim, eu agora saindo da universidade porque me jubilei, né? Então, eu estou colocando essa formação dentro do Instituto e que
pretendo fazer parcerias com universidades, né? Não só a Universidade de Uberaba, mas outras universidades que possam estar localizadas em várias partes do Brasil e fora do Brasil também, né? Porque nós estamos criando um instituto também como um instituto de pesquisa. E então, essa busca de expansão dessa proposta pedagógica. Buenísimo, o sea que si algún instituto acá en Uruguay, algún instituto de formación docente o algún espacio formativo quisiera asociarse con el instituto que diriges, podría hacerlo para ofrecer entonces en conjunto la especialización en metodología ludocreativa. Sim, isso é uma ideia magnífica, seria um sonho. Bueno. Seria muito bom que pudéssemos fazer isso. Bueno, vayamos por ese sueño, Luciana. Me parece que es muy necesario, además, pensando que tus experiencias, lo que cuentas, se remontan a más de 40 años y que todavía necesitamos seguir como refrescando la formación de docente. La verdad que, y sobre todo, seguir también ofreciendo más alternativas de continuidad, de profundización, de especialización para quienes trabajamos con niños, niñas, adolescentes en la labor educativa, realmente poder formarnos a nivel como ya con una titulación en la metodología ludocreativa sería realmente una maravilla acá en Uruguay. Claro, até porque essa metodologia nasceu aí, né? Nós temos o professor Ginello que está aí, né, nasceu dos seus estudos, né, que foram feitos em Bruxelas, né, na Universidade Livre de Bruxelas, mas é uma proposta criada justamente para a América Latina. E ela traz como essência o respeito ao ser humano. Ela está toda sustentada na natureza humana. E todo o seu processo de aprendizagem busca valorizar e aprimorar os atributos do sujeito. Então, seria muito bom a gente conseguir, porque desde o começo a gente está junto, né? Essa equipe que você já entrevistou, a Ângeles, a Sosé. Sim. Então são todas pessoas, né, que fazem parte do nosso convívio y do nosso grupo de estudos. Sí, tal cual. Así que bueno, una gran alegría también contar contigo, que además fuiste también directora, gestora de esa especialización en Brasil. Claro. Tengo una pregunta para hacerte que me surgió ahora en este momento. ¿Cómo es el diálogo entre la pedagogía, la metodología ludocreativa y el planteamiento de Freire, las ideas de Freire? ¿Hay puntos de encuentro? ¿Quisieras compartir un poco sobre eso? Sim. Eu particularmente fiz uma leitura e um estudo do trabalho do Paulo Freire quando eu fiz o doutorado. Porém, eu não me baseei, e o Paulo Freire, ele não é referência bibliográfica no meu trabalho de doutorado, que inclusive o doutorado eu fiz no Uruguai, na universidade aí de La Empresa. Meu doutorado foi feito na Universidade de La Empresa por causa do professor Ginello, que foi meu orientador. Mas em relação a Paulo Freire, primeiro ele não é um pedagogo, né? Ele é um sociólogo, né? E a proposta que ele apresenta de alfabetização de adultos, ela ela parte, né, de palavras geradoras já estruturadas e com perguntas que são estruturadas para a pessoa tomar consciência, uma consciência mais política. E a proposta ludocriativa, você busca uma formação de valores onde a pessoa desenvolve o seu potencial. Então, ela trabalha esse lobo frontal, onde a gente tem a criatividade, a sensibilidade, a inovação, o olhar para frente. E o trabalho que o Paulo Freire desenvolveu no Brasil e que o fez conhecido
foi porque em 45 dias ele conseguiu alfabetizar 70 trabalhadores de uma empresa, eu não sei exatamente qual foi. E aí, uma alfabetização básica, que foi escolhida palavras geradoras, né, daquele contexto, do convívio daqueles trabalhadores. E eram palavras como salário, palavras como panela, e a partir dessas palavras geradoras, e tinha já um roteiro de perguntas com uma finalidade crítica desse trabalhador enxergar essas questões trabalhistas. E ele, a partir disso, ensinava o ler e escrever, né, pelas sílabas, pelo método silábico que vinha das famílias das sílabas dessas palavras geradoras. E aí aconteceu de fazerem um projeto para estender isso a todo o Brasil. E depois disso, ele foi exilado, né? E esse projeto realmente ele não aconteceu, mas ele inspirou muito a educação no Brasil. Eu particularmente não me inspiro dele, porque a inspiração do nosso trabalho, ela tem 5 vetores muito especiais que ele não considera. Então, por exemplo, a consideração da natureza humana, a expressão como via de afirmação do sujeito, o reconhecimento do impulso lúdico como forma de descobrir e desenvolver comportamentos inteligentes, e a criatividade como forma de apresentar uma realização no futuro. Isso não aparece na proposta do Paulo Freire. Aparece uma reflexão sobre o cotidiano trabalhista, sobre o salário que essas pessoas recebem. É uma consciência política diferente do que particularmente a pedagogia da expressão promove. A pedagogia da expressão, ela traz também uma estratégia de aprendizagem, né? E essa estratégia de aprendizagem é que vai garantindo a aprendizagem e valorizando o sujeito, né? Porque ela dá protagonismo a esse sujeito, a importância desse protagonismo, confirmando que esse sujeito emerge através das aprendizagens. E aí ela verifica a interação das diversidades como um instrumento profissional fundamental, né? Que a interação que vai favorecer o nosso desenvolvimento da inteligência, porque à medida que a gente vai interagindo com os sujeitos e transformando os objetos, a gente vai também transformando e criando as nossas estruturas, os nossos instrumentos mentais. Então, toda essa parte pedagógica, né, essa sequência metodológica que a pedagogia da expressão apresenta, os instrumentos metodológicos que são muito claros, né, para poder realizar a articulação do processo criativo com os conhecimentos, os valores e os princípios, é uma diferenciação de todas as propostas pedagógicas, porque nós buscamos investigar a verdade, investigar a ciência, partindo da expressão do sujeito. E o Paulo Freire nunca propôs isso, né? Ele não tem uma proposta pedagógica. Ele tem um método de alfabetização e organizado da forma como eu te apresentei. Muchísimas gracias, Luciana. Para mí era bien importante hacerte esta pregunta porque sé que la impronta que hay en Brasil y en toda Latinoamérica, y nada, personalmente sentía necesario como esas diferencias. Te escuchaba hablar y pensaba mucho también en el método Montessori, que es el método que estudié yo y que habla mucho también de la transformación, del hacer, del
de la construcción de las estrategias internas del ser humano a través de la autoconstrucción del ser humano a través de la interacción con los objetos y las experiencias. Sim, Montessori já tem uma semelhança muito maior, né? A proposta apresentada pela Montessori é uma proposta realmente assim que visa o desenvolvimento também do potencial humano. Então, a proximidade de Montessori com a pedagogia da expressão é muito maior do que com a pedagogia de Paulo Freire. Imagino, sí, yo imaginé que había puntos de coincidencia y puntos de disidencia, pero tomando en cuenta que estás en Brasil y la influencia tan grande que hay en Brasil con respecto a la pedagogía de Freire, por eso consideré importante hacerte la consulta. Acá, Anahue, ¿querías compartir algo? Sí, me gustaría hacer una... Oh, buen día, Luciana. Bom dia. Como vai? Muito bem. Eu fiquei aqui pensando, incluso voy a hablar en español ya que comprendes bien y estamos aquí transmitiendo para los amigos. Si cualquier cosa decime. Pode falar que eu repito em português qualquer coisa, tá? Tá bem. Me quedé acá reflexionando un poco en relación a conexión que puede haber sobre la pedagogía de Freire y la pedagogía ludocreativa, en el sentido en que decías que la pedagogía ludocreativa tiene como uno de los puntos de apoyo, de referencia, desarrollar la libre expresión del ser, ¿no? Sí. Y Paulo Freire, que hablaba mucho también de la pedagogía del oprimido, buscaba por un lado también que el sujeto saliera del lugar de oprimido, reconociendo desde este cuestionamientos que decías, ¿no? de preguntas disparadoras, una forma de mirarse cuanto a un individuo en la sociedad y ubicarse ahí en el sentido de recobrar también el valor de ser, ¿no? Entonces, yo pienso que por ahí está la conexión de uno reconocerse como un ser que tiene valor y que tiene creatividad y que puede tener autonomía a partir del momento en que cuestiona su posición de oprimido y cobra como un poco más de valor personal, ¿no? De existencia. Entonces, planteo así una observación que me pareció que por ahí hay una grande conexión también, ¿no? Porque eso que decías, que el trabajo cuando empieza en la calle y saca los niños, el trabajo que empezaste tú a hacer en la calle, y saca a los niños de la estructura escolar y remonta a una otra realidad con turmas heterogéneas, en que ellos pueden probar una otra forma de pedagogía y a la vez encuentro como una conexión con la pedagogía de Freire también en ese sentido, ¿no? Porque él trabajaba en un principio en escuelas rurales con trabajadores del campo, no necesariamente empleados de una empresa, pero trabajadores del campo, y que también tenía una otra estructura escolar, y también, obvio, eran turmas heterogéneas también, y ya sujetos adultos completamente oprimidos por el sistema y sin herramientas para actuar en la sociedad, en el sentido que no sabían ni escribir el propio nombre. Entonces, no sé, así como escuchándote a ti, hablando sobre la pedagogía ludocreativa, me parecía que por ahí podría ser como un punto de encuentro entre las dos pedagogías, o algo que de alguna manera trabajan por lados distintos, una misma cosa, que es esa capacidad creativa del ser, ¿no? El empoderamiento que uno tiene desde su conciencia creativa. Podemos colocar como um ponto de encontro que os dois
consideram o sujeito protagonista. Porém, a pedagogia da expressão, ela traz o uso do lúdico e da criatividade como atributos do próprio sujeito, para favorecer a sua expressão em interação com outros sujeitos na modificação dos objetos, durante um processo criativo que vai levar a novas aprendizagens. Então, quer dizer, você tem aí um processo metodológico que faz uso dos atributos do próprio sujeito e modifica muito a qualidade de pensamento, de convivência. Então, os instrumentos metodológicos que se utiliza na pedagogia da expressão é que vai diferenciá-la, inclusive nos seus resultados, de outras propostas, né? Isso não desmerece o trabalho e a pedagogia do Paulo Freire, que realmente, assim, ela é conhecida mundialmente e teve uma grande aceitação aqui no Brasil. Porém, existe essa grande diferença, porque além de nós partirmos da expressão do sujeito, mas não a expressão só da fala, a expressão reflexiva, mas o experimentar as áreas de expressão, enquanto que o sujeito em ressonância com as qualidades educativas de cada uma dessas áreas. Então, você tem a cênica, que promove o amadurecimento social desse sujeito, você tem a plástica, que ajuda na lógica matemática, na diferenciação, na organização do pensamento. Você tem a música, que dá toda a base da linguagem. Você tem o folclore, com as questões da identidade. E você tem a ludicidade, né? Hola. Hola, hola. Oh. Nos estamos reconectando con Luciana. Hola, Luciana, ¿nos escuchas? Sí. Te perdimos por un segundo. Después que dijiste que la música, que era la base del lenguaje, y hablaste del folclore con la identidad, hasta ahí. Bien, gracias. Da música, e depois eu disse do folclore. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Estamos aquí, te escuchamos. Luciana, sabes que tienes un saludo muy fuerte de parte de Ángeles Hernández. Te mando un saludo muy fuerte a Luciana, que ha dedicado toda su vida y su energía a la formación de docentes en esta pedagogía y ha sido un pilar fundamental. Aló, ¿nos escuchas? Hola, hola. Luciana, ¿nos escuchas? Hola. Bueno, perdimos la conexión con Luciana por un momento y bueno, vamos a leer un mensajito que había mandado Ángeles para ella, que después le serán reenviado a su teléfono. Ángeles Hernández, que también ha estado presente aquí en la columna de la FLALU, le dice a Luciana que un abrazo muy grande, que ha dedicado toda su vida y su energía a la formación de docentes en esta pedagogía y ha sido un pilar fundamental en FLALU Internacional. Agradezco inmensamente todo lo que he aprendido con ella y nos manda un gran saludo a todo el equipo de la radio. También tenemos un saludo de Raúl de Maldonado a Luciana sobre Freire. Incluso da pistas en cartas a quien pretende enseñar. Ayuda justamente a no ser reproductivistas, por ejemplo. Nos cuenta ahí Raúl. Bueno, perdón que las interrumpa. No estamos pudiendo reconectarnos con Luciana, así que ahí estamos intentando nuevamente, pero se cortó y parece que ella perdió la conexión. ¡Qué suspenso que hemos metido en la columna! Pero parece que se complicó, sí. Bueno, no hemos podido reconectarnos. Bueno, lamentablemente igual tenemos un montón de información allí que nos aportó Luciana. Nos quedamos con las ganas de que nos cuente un poco más el trabajo del Instituto de Formación Docente de Desarrollo Humano que dirige y que fundó en Brasil. Así que capaz que para la próxima columna de la FLALU podemos tener una pequeña nota al respecto. Bueno, muchísimas gracias por venir a apoyar hoy, Anahue. Gracias por la invitación, qué linda oportunidad poder estar ahí hablando con las dos Lucianas sobre un asunto tan rico. Así que agradezco mucho a Radio El MA también, el espacio siempre. Y eso.
Bueno, y por acá Luciana Pérez, y estuve entrevistando a mi tocaya Luciana Faleiros, doctora en educación y quien fue directora de la especialización en ludocreatividad en Uberaba, Brasil, y estuvo compartiendo con nosotros. Bueno, esto es todo por hoy. Nos hablamos y nos escuchamos el próximo martes. Un gran abrazo para todos y todas. ULMA, Radio Comunitaria Punta del Diablo.